Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre Real Betis, o único time espanhol classificado para uma final de competição europeia nesta temporada. A primeira final continental na história de um dos clubes com mais torcida aqui na Espanha e de um time que se reencontrou graças a jogadores que no início da temporada a gente nem imaginava que estariam no Betis. É uma coisa de louco. Vamos falar sobre a classificação do Betis e sobre o protagonismo de Antony, que é hoje um dos destaques deste Betis, que continua tendo como sua grande alma Isco, mas que encontrou no ponta brasileiro uma arma de desequilíbrio que o time não tinha até fevereiro, quando o Antony chegou. Antes de mais nada, se vocês estão aqui no canal e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. O Betis sempre me chama atenção quando eu vou para Sevilha a quantidade de torcedor do Betis que tem. A cidade de Sevilha tem dois grandes clubes. Eu costumo comparar com Porto Alegre, onde tem dois clubes com muita torcida. A diferença de Sevilha é que um tem muito mais protagonismo, ou pelo menos nos últimos anos teve muito mais protagonismo que o outro, né? O Sevilha conquistou muitas competições europeias, é o rei da Europa League. E o Betis é um time que tem uma quantidade de torcedores nos outros lugares da Espanha que é muito impressionante. Tu vai para qualquer cidade espanhola, se tem um torcedor do Betis, vai ter uma bandeira na janela. Aqui no meu bairro em Madrid, eu sei onde moram os torcedores do Betis porque eles botam bandeira, eles são muito fanáticos pelo time. E eles levam o Betis para muitos lugares. E de acordo com várias pesquisas recentes da Espanha, é o quarto clube em número de torcedores na Espanha. Então o Betis é um clube que tem muita torcida, mas é um clube que em 120, acho que são 120 anos de história, nunca tinha conseguido chegar numa final continental. Nunca tinha conseguido chegar numa final europeia. Na Liga dos Campeões é um time que, se eu não me engano, só disputou uma Champions na história. É um time que, dentro da Espanha, ele tem muita torcida, ele tem protagonismo. Nos últimos anos não tem conseguido conquistar muitos títulos, até porque a disputa aqui é complicada. Mas com a criação da Conference League se dá uma oportunidade a muitos clubes que talvez tivessem muitíssima dificuldade em conseguir disputar uma Champions ou de conseguir entrar numa Europa League em ter uma oportunidade, e isso eu acho muito bacana, de poder jogar uma competição europeia e de entregar para o seu torcedor isso que alguns anos atrás era muito complicado. No caso do Betis, primeiro dizer que é a primeira final continental da história do clube e que isso vai ser uma loucura, porque o torcedor do Betis vai tentar ir para a Polônia de qualquer forma, dia 28 de maio, para poder assistir Betis e Chelsea, que promete ser um grande jogo. Vamos ver o que o Pellegrini vai fazer até lá, porque o Betis ainda tem uma tarefa antes da final da Conference League. Mas o Betis é hoje talvez o time de maior destaque dentro do futebol espanhol. Porque a gente tem Real Madrid e Barcelona, briga pelo título, todos os anos brigam, o Atlético tá sempre ali. Na temporada passada a gente teve a surpresa do Girona, né, entre os quatro. Esse ano o Atlético de Bilbao, que jogou a semifinal da Europa League, não conseguiu a classificação, quem classificou foi o United. Inclusive o Atlético no jogo de volta não tinha praticamente nenhum dos seus jogadores. Vai garantir a quarta colocação e a briga pela quinta, que a Espanha tem 5 vagas, está entre o Villarreal e o Betis. E o Betis, no início da temporada, ninguém colocava o Betis nessa conta, ninguém colocava o Betis nessa história. Por quê? Porque é um time que na temporada passada já tinha feito uma reta final melhor. Depois da chegada do Isco, a gente tem outro Betis. Porque aí tem um cara para organizar esse time, um cara para ser o líder técnico desse Betis. O Isco, quando ele sai do Sevilha e vai pro Betis, ele muda o Betis. Já desde a temporada passada, o Manuel Pellegrini, que é o técnico chileno, que está há bastante tempo no Betis, dá o comando do time dentro de campo, digamos assim, pro Isco e acerta. Por quê? Porque consegue fazer o time jogar no ritmo do Isco e fazer ele conseguir entregar de novo as suas melhores características, e o Isco se adapta muito ao Betis. E nessa temporada, no início da temporada, o Betis faz algumas contratações, traz alguns jogadores importantes que estão sendo importantes nessa temporada, como
como é que fala? Americano, brasileiro, brasileiro, americano, estadunidense, brasileiro. Eu nunca sei a junção dos países. O Johnny Cardoso, ex-jogador do Inter de Porto Alegre, que é uma contratação que encaixa bem no Betis. Traz o Natan, o zagueiro brasileiro emprestado do Napoli, que é um cara que está sendo importante nessa reconstrução assim, do Betis na linha defensiva. Tem alguns jogadores, o Ruibal, tem um jovem da base, o Jesus, que é um ponta que também está entregando bastante, agora não tem tido tanto protagonismo, mas tem protagonismo. Traz um atacante argentino que nem está inscrito na Conference League, mas que está ajudando no Campeonato Espanhol. É um time que vai se montando. E em fevereiro tem a chegada do Antony, que não estava sendo aproveitado no Manchester United, estava buscando uma oportunidade para jogar, ele queria jogar. O Manuel Pellegrini, o que identifica? Que ele tem o Isco para ser esse cara de coordenar, mas que ele não tem alguém para aproveitar na velocidade. Ele não tem um ponto, ele não tem um cara encarador, 1 contra 1, que vai aproveitar contra-ataque. Ele não tem esse cara. E ele encontra no Antony esse cara. E o Antony encaixa perfeitamente no esquema do Betis. Na forma de jogar do Betis, na forma do torcedor viver o Betis, na forma como ele encaixa, como ele consegue conversar com o Isco, que essa pra mim é a grande chave, porque o Antony consegue encaixar no que o Isco precisava dentro de campo. E eles têm uma boa conexão dentro da partida. E o Antony se reencontra no Betis. Ele volta a ser aquele jogador que saiu do Ajax. São 14 participações em gols, 8 gols e 6 assistências em 21 jogos. Só na Conference League são 4 gols e 4 assistências. Ele termina a semifinal com 2 gols e 1 assistência, sendo que no jogo decisivo dessa quinta-feira, no empate em 2-2 lá na Itália com a Fiorentina, ele marca um gol e dá uma assistência. O Antony está sendo decisivo e está sendo o ponto de desequilíbrio desse time do Betis. Na transmissão da Espanha, eu tava ouvindo o comentarista da televisão da Movistar, e ele diz: o Antony é um jogador que tem talento e que usa esse talento para revolucionar o Betis. Ele revoluciona o Betis. Achei interessante ele utilizar essa palavra. E realmente é essa sensação. É um Betis que terminou a temporada passada bem, que encontrou no Isco essa peça para ser o regente da orquestra dentro de campo, vai trazendo peças nessa temporada, no início, e principalmente nessa janela de inverno, que são as peças que estavam faltando pro Pellegrini montar esse esquema, e tem no Antony um cara que o Betis não teria acesso quase que nunca na história do Betis. Porque o Betis não teria a possibilidade, acho que nunca, de contratar um jogador de 100 milhões de euros. E aí ele tem acesso a esse jogador. Um jogador que está tentando se reencontrar, que está tentando se recuperar, que está tentando encontrar o seu futebol, que está tendo um lugar para poder ser o que ele acredita que pode ser. E ele encontra isso no Betis. E o Betis está se aproveitando de um Antony que se reencontrou. Então encaixou o que o time precisava, o que o Manuel Pellegrini estava pensando para a equipe e o que o Antony queria. E está funcionando. Está funcionando. O Betis hoje é finalista da Conference League. E tá na briga por uma vaga na próxima Champions, como eu dizia. Tá a 1 ponto do Villarreal, que é o 5º colocado. E a Espanha, nessa temporada, tem 5 vagas para Champions, devido ao coeficiente. Então, o 5º colocado do Campeonato Espanhol vai direto para a Liga dos Campeões. E o Betis quer brigar e vai brigar nessas últimas 4 rodadas de La Liga para ser o 5º colocado. Porque o Betis, repito, só disputou uma vez na história Champions. É um time que tá chegando agora numa final europeia. Então, é o momento de dar tudo, né? De entregar tudo. Vamos ver o quanto o cansaço da prorrogação na classificação contra a Fiorentina pesa. Porque o Betis vinha com o 2-1 do jogo de ida na semifinal. O Antony marcou um belo gol de falta, abre o placar na Itália, leva a virada, com 2 gols de bola parada, inclusive o Betis tem que estar ligado na bola parada. E depois, na prorrogação, uma belíssima jogada do Ruibal, que estava jogando como falso 9, faz uma parede muito boa, começa a jogada, dá um belo passe para o Antony, que dá uma assistência para o Abde fazer o 2-2 e o Betis se classifica para sua primeira final continental. Vai ser muito interessante acompanhar o torcedor do Betis essas semanas, porque, repito, é um torcedor muito fanático, muito fervoroso. E vai ser interessante ver como é que eles vão lidar com o fato de poder conquistar um primeiro título europeu, que antes da existência da Conference League era muito difícil o Betis pensar nisso. O Betis jogou várias Europa League, mas não conseguia terminar de competir dentro dessa competição.
e agora cai num lugar que tem condições de competir. Isso é interessante de estar vendo. E interessante ver como o Antony se adaptou a esse Betis. O Betis vai tentar ficar com o Antony para a próxima temporada. Ele tem contrato de empréstimo, termina no final dessa temporada, mas vai ser muito difícil. Se o United vender o Antony, vai custar na casa dos 40, 50 milhões de euros. O Betis não tem esse valor para pagar. Vai tentar prorrogar o empréstimo por mais um ano e vai tentar entrar na Liga dos Campeões para poder ter um orçamento maior, para poder pagar o salário do Antony. Então, essa é a jogada que o Betis vai tentar fazer. Vamos ver se vai conseguir. O medo do time aqui na Espanha é que venha alguém e pague 40, 50 milhões pelo Antony para o Manchester United e o Betis não possa entrar nessa conversa, porque, como eu disse, em termos de orçamento é impossível o Betis fazer esse tipo de gasto, mesmo conseguindo a vaga direta para a Liga dos Campeões. Mas vai ser, no mínimo, interessante ver essa reta final da temporada do Betis, que é um dos destaques do futebol espanhol hoje, e o Antony está sendo o ponto de desequilíbrio desse Betis e o que está fazendo o Betis ter realmente essa possibilidade. Vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Chelsea, mas de disputar a sua primeira final europeia e de ter essa possibilidade aí de voltar a jogar uma Liga dos Campeões. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. Claro, até o próximo vídeo.